Olá, meus amigos. Bem-vindo à segunda aula do módulo de relacionamento com o cliente, do nosso curso de assistente administrativo. Bem, primeira aula abordamos sobre a tônica, a tônica da fidelização do cliente e a questão que abrange essa intenção, o cumprimento desse objetivo de fidelizar o cliente, quanto aos aspectos gerais no atendimento, baseado nas necessidades básicas dos seres humanos, dos indivíduos que são os consumidores, são os clientes, aqueles que adquirem os serviços, que consomem produtos das mais diversas naturezas. Seja ele atendendo, estando, se posicionando no nível que for dentro da pirâmide de Maslow, também abordada. Necessidades básicas, fisiológicas, ou seja, essenciais à vida, que são vitais, que não se pode abrir mão, são imprescindíveis. Necessidade de segurança, que envolve a questão de manutenção da saúde, preservação dos direitos, seguro pessoal, enfim, patrimonial, entre outros serviços e produtos inerentes a esse nível. O nível de social, quanto à disponibilidade de grupos e convívio com os demais indivíduos dentro de uma sociedade, âmbito pessoal, profissional e tudo mais, a estima, que refere-se à autossatisfação e à autorrealização, que, digamos, é o cumprimento de um objetivo de vida, um projeto de vida que seja. E esses clientes, esses indivíduos que ocupam, ou melhor, que ocupam não, que consomem, que buscam, têm o desejo, demandam por produtos e serviços, a fim de atenderem às suas necessidades, sejam elas qual for, encaixadas, enquadradas na pirâmide de Maslow, relacionando a necessidade humana. Esses clientes, eles possuem perfis de comportamento, que regem, que ditam o seu consumo, a métrica, o ritmo do consumo, a disponibilidade de se oferecer no sentido, o produto é oferecido a ele, mas no sentido dele ter a frequência de adquirir um produto A, B ou C, a questão também do potencial de compra, que não basta ter só um perfil, vai depender também muito do seu potencial de compra, de modo que ele possa acessar, enfim, demandar o produto ou o serviço a fim de obtê-lo e atender à sua necessidade. Ou seja, devemos identificá-los e classificá-los. Então, nossa segunda aula tem por assunto a identificação e a classificação destes clientes, desses indivíduos, que saciarão suas necessidades. Identificação dos clientes. Bem, pelo menos temos duas classificações, o interno e o externo. Bem, interno eu pontuei diretoria, gestão, colaboradores e prestadores. O que vem a ser? Vamos lá. É evidente que quando eu pontuo diretoria e gestão, e bem como os colaboradores, prestadores, enfim, terceirizados, etc., eu me refiro àqueles indivíduos, os profissionais, os trabalhadores. Eu estou falando aqui no âmbito já empresarial, enfim, profissional, do relacionamento humano. Trata-se, a prioridade, digamos assim, da nossa abordagem é no sentido profissional, é no sentido empresarial. Bem, esses personagens, esses indivíduos, eles são partes interessadas, partes envolvidas, os stakeholders, já mencionados, aula de paridade, gestão empresarial, enfim, a gestão de pessoas. Ao longo de todos os modos abordados, eu venho falando de clientes de forma incisiva e também das partes interessadas. Que o consumidor final, evidentemente, trata-se do cliente externo, voltando aqui para o interno, esses colaboradores, seja ele, tenha ele a função que for, ocupe ele o nível hierárquico da estrutura organizacional, seja ela qual for, eles precisam
um se reportar ao outro, no sentido de que o funcionamento daquela empresa, que o propósito daquela empresa, de sua existência, venha ser cumprido, que os seus efeitos esperados venham a ser cumpridos. Por isso que eu coloquei essa imagem, que nos remete, né, a ideia que nos faz pensar e raciocinar, de que cada indivíduo ali, ó, independente da roupa que está usando, independente do que aparenta ser, dentro de um conjunto empresarial, eles são como que engrenagens, que precisam ser lubrificadas. Inclusive, já mencionei, já citei este paralelo, essa filosofia, né, esse pensamento em relação a esse óleo lubrificante, que eu disse que é o diálogo, que é a comunicação assertiva, a comunicação empresarial, enfim, o relacionamento interpessoal entre as pessoas. Lembre-se de que sempre alguém dentro da empresa, repito, independente da sua posição, da sua função, terá que se reportar a alguém, no sentido de lidar com aquele que está acima na hierarquia, né? Seja seu líder, enfim, o seu representante, o seu gerente, e com aqueles também que estão abaixo nessa cadeia hierárquica, seja o subalterno, o liderado que seja, de forma que possamos respondê-lo na sua expectativa, seja por meio de relatórios, seja por meio de ações, atividades, ou a resposta que seja, no sentido de que impactará a sua atividade, a atividade de outro que está à sua volta, ao seu lado, que está acima, está ao teu lado ou abaixo de você, impactará, sem dúvida. Essa figura aqui, esse outro personagem, que é o cliente externo. Então, é evidente que a interpretação, né, a minha identificação aqui de cliente interno, refere-se aos funcionários de dentro de uma empresa, seja a nível de gestão, diretoria, nível operacional, ou até mesmo prestador de serviço, evidente. O cliente externo vai ser aquele que consumirá o produto ou o serviço de forma final, seja a primeira camada ou seja a secundária. Quando eu digo primeira camada, é aquele que já é o imediato. De forma secundária, ou segunda camada, que seja, é aquele que é o cliente do teu cliente. E esse cliente também possui cliente, enfim, dependendo da posição que a tua empresa ocupe dentro dos setores da economia, que eu também já abordei. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto setor. Então, o consumidor de primeira camada é esse dito cujo eu falei que é o de imediato. Eu coloquei ali também, né, além do consumidor final, seja o cliente, do cliente e por aí vai, coloquei a figura do representante. Eu ia chamar a atenção aqui a este personagem, a este indivíduo, que no caso ele poderia ser até incluso ou interpretado, né, e existem quem entenda dessa forma, como cliente interno. Ele é como um terceirizado, praticamente, como um prestador de serviço. Mas numa visão mais holística, mais ampla, uma ótica mais incisiva, o representante ele acaba sendo como que um consumidor externo, porque ele está no ambiente externo. Né? Aqui a gente entende, até fazendo uma analogia lá com a ferramenta, né? com a análise SWOT, uma arma poderosa aí no âmbito de publicidade e comunicação, mas pode ser usada até a nível pessoal. Enfim, qualquer âmbito você pode utilizar a identificação de oportunidades e ameaças, que refere-se ao ambiente externo e de forma intrínseca, o ambiente interno, evidentemente, a força e a fraqueza. Enfim, remontando lá a nossa análise SWOT, esse representante, então, diferente aqui do prestador, você acaba encarando, enxergando ele como participante, né? Uma parte interessada, aquele que está envolvido, um stakeholder, que na realidade atua de forma externa, está do lado de fora. E que, por sua vez, ele terá, sim, contato, tanto com o cliente aqui de primeira camada, ou como com o consumidor final que seja, no sentido de fomentar, de pulverizar, isto é, distribuir aqueles produtos, o teu mix, enfim, ou o teu serviço que seja, a fim de expô-los, divulgá-los e até promovê-los a cliente A, B ou C e fazer com que o teu mix, o teu estoque gere, enfim, a tua produção seja solicitada, demanda,
e, evidentemente, o market share, ou seja, a tua participação de mercado, ela vem a crescer, maximização do lucro, enfim, entre outros objetivos centrais do marketing. Percebe a importância mútua desses dois elementos, desses dois personagens, que são personagens da vida real, tanto o cliente interno quanto o externo. Você, com toda certeza, onde você atua, no teu posto de trabalho, ou se não atua ainda, atuará, ou se já atuou, você pode perceber que talvez no ambiente onde você, né, atuou e tal, dava-se muita importância, tem que dar, né, não do contrário, tem que realmente dar muita importância tão somente ao consumidor final, o cliente externo, aquele que de fato vai adquirir o objeto, né, o produto ou o serviço. Entretanto, talvez em alguns lugares, os setores que você passou, você percebeu, né, me ouvindo falar agora, que fulano, ciclano ou beltrano, seja gerente ou liderado, o que seja, não dava essa devida importância no sentido do relacionamento humano. Isso aqui tem muito a ver com o relacionamento humano, que a gente falou, relacionamento interpessoal, nos aspectos gerais para um bom atendimento, nas observações para que o atendimento ocorra, etc., o diálogo, que é a base do atendimento, a própria compreensão mercadológica, em termos de comunicação assertiva, uma comunicação interna, um endomarketing, também já citado no módulo de fundamentos de marketing, que é o marketing interno, é a comunicação interna da empresa, não para com o seu público-alvo, que é a ideia de marketing na sua funcionalidade. O endomarketing, a ideia central na sua funcionalidade, é a comunicação da empresa para com o seu colaborador interno, seja ele o nível que for. Então, esse representante, que é uma figura externa, né, ou você pode até interpretá-la como interna, externa no sentido de fomentar, de quem pulveriza, de quem distribui e amplia a tua longitude, o teu raio de atuação, levando o teu produto, o teu serviço a maiores e a clientes que talvez você ainda não tinha alcançado, né? Então, vale ressaltar, antes de passarmos para a próxima apresentação, que é de suma importância, né, independente se seja interno ou externo, mas principalmente leve em conta que o trabalho, a atuação, o relacionamento, ele começa no ambiente interno, de forma que a engrenagem ela possa funcionar e atingir o público externo, cumprindo com as suas metas, alcançando os objetivos. Seguindo a nossa linha de raciocínio, dentro do campo de identificação e classificação dos clientes, dos nossos clientes, dos consumidores, daqueles indivíduos que possuem necessidades, desde as básicas até a autorrealização, conforme a pirâmide de Maslow, e a tua empresa, ou a empresa a qual você trabalha, com certeza fabrica, produz, comercializa produtos e ou serviços que atendem a essas necessidades. Eu posso classificar esses clientes conforme o comportamento. Quando eu digo comportamento, tem a ver com o quê? Quando eu digo comportamento, tem a ver com personalidade, forma de pensar, filosofia de vida e como o indivíduo se manifesta diante de um relacionamento ou diante de umas circunstâncias, né, perante uma condição, seja ela qual for, adversa ou favorável que seja, para com a segunda parte. Então, se existem duas partes ou mais partes envolvidas nesse processo relacional, comercial, profissional, onde envolve o objeto, que é o produto ou o serviço que está ali em questão, que será trocado, haverá a troca, o objeto, que é o produto ou serviço, alcançará, atingirá esse cliente, o cliente vai tê-lo nas mãos e pode ser adequado ou não a ele, satisfazendo as suas expectativas, né? Porque ele teve um desejo, ele demandou, ou seja, ele procurou você, ele procurou outros fornecedores, enfim, outros servidores, outros prestadores que poderiam saciar essa vontade dele, até que chegou a troca, a transação monetária ou escambo que seja,
e se configurou em mercado. Mercado porque ele está participando do teu negócio. Ele é market share, ele é parte integrante do teu market share. Ele tem comportamento. E esse tipo de cliente, que é uma parte envolvida juntamente com você ou com outros, dentro desse contexto de relação, de relacionamento, ele pode se comportar dessas seguintes formas aqui listadas. Exemplo, um cliente que é indagador. O que é um cliente indagador? É aquele que pergunta, ou seja, ele tem um anseio, ele tem a necessidade de obter respostas. Por isso ele vai perguntar, ele perguntará de forma criteriosa, inclusive, detalhes sobre aquele produto, sobre aquele serviço. E como você, principalmente se você está na linha de frente, ou seja, se você está no front ali do atendimento para com esse cliente, aí não tem conversa. Você tem que conhecer, ou tecnicamente, ou burocraticamente, de forma sistemática, você tem que contextualizar, você tem que estar contextualizado, você tem que ter uma visão panorâmica, você tem que ter um entendimento que seja contextual daquele produto, do serviço que você trabalha. Porque esse porventura, ele manifesta esse comportamento, de indagador, ou seja, de questionador, ele está perguntando, ele está inquirindo você. Você não consegue atendê-lo nas suas expectativas primárias, porque o produto ainda ele não adquiriu, ele não comprou, mas ele está perguntando, ele quer saber, ele está com vontade. Brotou, nasceu desejo no coração dele de adquirir aquele produto, que conforme a pirâmide de Maslow, ou seja, uma necessidade básica, segurança social, estímulo à realização, ele quer suprir aquela necessidade, ele quer atender e está demandando. Então, os pressupostos do marketing, desejo, demanda, troca, transação e mercado, ele ainda está lá no desejo e está agora partindo para a demanda, ele está procurando você. Você pode ter certeza. Os pressupostos do marketing, está lá no desejo. Até ele chegar à transação e o mercado, ele tem que percorrer a demanda, a troca, para então fazer a transação e chegar e fazer parte do mercado que participa, sustentando o teu negócio, sustentando a tua estrutura organizacional. A empresa não é minha, então sustentando a estrutura da empresa onde você trabalha, que é chave, é fundamental para a existência, inclusive, do teu emprego. Então não tem essa de que só quem está acima no nível estratégico tem que se preocupar com isso, não. Todos, de forma geral, têm que se preocupar em atender o cliente. Então, é a porta de entrada, a recepção, o atendimento, aonde ele ouvirá e ele está se manifestando dessa forma, ele está indagando, ele está perguntando. Então, o mínimo que seja, você, ou quem quer que seja, principalmente lembrando, salientando, quem está na linha de frente precisa ter esse conhecimento. Um técnico, detalhado que seja, burocrático, a fim de fazer com que ele continue esse processo após a demanda. Porque se ele não encontrar com você, provavelmente, eu digo fatalmente, ele procurará outro fornecedor, outro prestador, que pelo atendimento, talvez você tenha o melhor produto ou serviço, mas perde o cliente por causa desses aspectos gerais aos quais você tem que observar no atendimento ao cliente, quando você já está iniciando, startando uma relação, um relacionamento, para estabelecer aquele relacionamento e consolidá-lo, torná-lo firme. Contrapondo aqui, de certa forma, esse cliente indagador, eu tenho o cliente calado. Coloquei aqui entre aspas porque é uma palavra que não seria mais adequada, mas eu coloquei para chamar realmente a atenção. Esse cliente calado seria mais adequado aqui, seria mais apropriado colocar o termo tímido, o cliente tímido, deve ficar mais finesse. Mas eu coloquei calado exatamente para chamar a sua atenção, para chamar a nossa atenção. O indagador é aquele que questiona muito, não é isso? Pergunta, quer saber, detalhes, etc. Então você tem que estar preparado para isso. Contrapondo essa manifestação do comportamento indagador é o comportamento calado. Muitas vezes você não sabe o que ele quer, no sentido de que você não consegue entender a sua necessidade, você não consegue visualizar, vislumbrar, identificar a sua real necessidade. E se não, talvez por não identificar essa real necessidade, você não tiver essa percepção, o feeling de ir mais a fundo na sua retórica, ou seja, na sua reação em relação à ação desse cliente, que é comportamentalmente
é tímida, é intrínseca, enfim, é introvertido, melhor dizendo, é calado, você não consegue descobrir as suas reais necessidades e você pode oferecer, fornecer e vender de fato um produto ou um serviço que posteriormente ele vai perceber que não atenderá nas suas necessidades, sejam elas latentes ou aparentes. O que vai acontecer? Fidelização provavelmente não ocorre. Se não ocorre fidelização, você não está praticando a consolidação do cliente, não está ampliando o teu market share, a tua participação de mercado, vai comprometer as intenções, objetivos, cumprimento dos objetivos centrais do marketing, como maximização do lucro, etc., confiança, satisfação do cliente, enfim, atente-se. Então, são comportamentos que você vai lidar com esses indivíduos, com os seres humanos, consumidores, e você precisará ter uma reação adequada de forma a abraçar esse cliente, no sentido de que você tem que trazer ele para dentro da empresa, para o teu ambiente, de forma que você venha fidelizá-lo posteriormente. Um outro comportamento, além do indagador e do calado, eu tenho um racional. Esse racional aqui é o cliente que todo mundo quer ter, porque é o cliente que já sabe o que quer, e não fica dando voltas, ele não fica enrolando, ele é centrado, ele é objetivo. Muitas vezes ele já sabe, ele diferente da manifestação indagadora, ele já pesquisou, talvez o indagador não se deu trabalho, não pesquisou, enfim, não foi a fundo, por isso ele pergunta muito. E o racional, por hora, talvez ele já buscou, pesquisou muito a respeito daquele serviço, ou aquele produto, no tocante não só a preço, mas outros fatores também, que na realidade vão dizer para ele, vão mostrar a ele que se atenderão ou não às suas necessidades. Então, digamos que ele já está quase na troca, ele passou pelo desejo, obedecendo aos pressupostos do mar, já está demandando, mas na realidade ele está muito próximo aí da troca e fazer transação e fazer parte do teu mercado. Aí esse cliente é o melhor, no sentido aí, entre aspas, você laçá-lo, porque ele está ali pronto para adquirir aquele produto. Ele já sabe o que serve para ele, você consegue entender. Então a tua reação tem que ser no sentido de entendê-lo de forma imediata, de forma responsiva, ao ponto que você consegue discernir, entender que ele quer aquele produto, ele quer aquele serviço. O produto que você nem ofereceu, mas que ele já quer que você ofereça, é um produto que se encaixa, que se molda a ele e que vai atendê-lo naquilo que ele quer. Então, é ser responsivo, de forma imediata. Não tem nem que ficar perdendo muito tempo com esse cliente, porque ele é imediato. Diferente lá do calado. Você vai ter que perder mais um tempo com o calado, porque você tem que ir mais a fundo. Não vender qualquer produto, não vender qualquer serviço, mas um serviço que esteja moldado às suas expectativas. Racional, então, aquele é o clientão, é o cliente que todo mundo quer. Racional, o cliente que todo mundo gosta. Mas nem todos os clientes são racionais. Então tem uma outra manifestação aqui no âmbito comportamental dos tipos de clientes. Então tem o tipo racional, indagador, calado. Eu tenho aqui ainda, nessa apresentação, falador e emotivo. Vamos lá no falador. Deixar o emotivo para depois. Como é essa manifestação de falador? Como que ele se comporta? Eu coloquei entre aspas também, porque quero chamar a atenção. Tal como o calado seria mais apropriado o tímido, o falador ali seria mais apropriado um outro termo, que não me vem em mente agora, mas esse falador aqui está no sentido de diferente do indagador, que o indagador ele fala, concorda? Ele fala. No entanto, ele não está falando para se sobressair, ele está falando no sentido de te questionar, te perguntar e te inquirir, quer saber sobre detalhe técnico, qualquer outro caractere sobre daquele produto ou serviço. Falador não, falador ele se faz, digamos assim, como racional, porque o racional ele já tem um conhecimento técnico, ele é daquela área, ou tem um conhecimento convencional e burocrático daquele serviço, e ele sabe exatamente aonde ele está pisando, com o que ele está lidando, e você percebe, inclusive, isso, quando você conhece bem, tecnicamente, um produto, ou convencionalmente, burocraticamente, um serviço e tudo mais. Você, quando ouve um cliente que conhece
de fato, você percebe. Então você entende que é um racional. Mas quando você começa a perceber, aí você tem que entender exatamente do produto ou serviço que você está tratando, lidando. Você percebe que ele é o falador, no sentido de que ele quer mostrar aquilo que ele não é. Ele quer mostrar que entende daquilo que ele não entende. Então ele quer falar de procedimentos burocráticos, convencionais daquele serviço que ele não entende nada, e ele quer até te sobressair, não te deixa nem falar. Né? Uma reação que você tem que ter, inclusive, né? Aqui não é uma receita de bolo, eu não vou falar aquilo que você tem que fazer. Aí quando você lidar com um cliente emotivo, falador, que seja, racional, você é uma receita de bolo, o que eu falar aqui você vai fazer, vai dar certo. Não, não é nada disso. A gente está no âmbito aqui humano, humanístico, né? É algo social, uma ciência humana, social, algo assim do gênero. Então é muito termômetro. Aqui eu vou te dar algumas orientações e falar a respeito, de forma teórica, da classificação aqui dos tipos de cliente, conforme o comportamento. Mas na hora real ali, do vamos ver, que você lida com esse cliente, aí sim você tem que buscar saber como vai lidar com esse tipo de cliente. Lembrando que não é só o cliente externo, que a gente está falando de cliente externo, consumidor final, ok. Mas lembrando que você tem os clientes internos também. E você também é um cliente interno. Além de você ser um cliente externo, que você consome produtos e adquire serviços, correto? Você também é um cliente interno lá no teu posto de trabalho. E você requer produto, você quer serviço, você requer atenção de quem está acima ou abaixo de você na cadeia hierárquica, como aqueles que estão acima de você ou abaixo ou ao teu lado na cadeia hierárquica da empresa, também requer ali um posicionamento, um atendimento, enfim, uma postura tua que vai corroborar para que o cliente externo seja atendido e os resultados, bem dizer, sejam atingidos. Então, esse cliente falador, vou dar uma dica aqui. Lembrando, não é receita de bolo. Eu acredito que você tenha que parar, ouvir o que ele está falando. Mas, repito, você tem que entender a fundo do que você está lidando. O objeto. O que é o objeto? Lá da aula de fundamento de marketing, o objeto é o produto e o serviço com o qual a tua empresa trabalha. Vendendo, evidentemente. Tem que deixar ele falar e, de certa forma, aplicando um pouco de análise SWOT, vamos entender que isso é uma ameaça, né? Não é uma fraqueza, porque não é algo interno, é algo externo, é uma ameaça. Você transforma numa oportunidade ou numa força. Você traz para si e transforma aquela ameaça em força, aplicando a análise SWOT, e você fala não no sentido de sobrepujar, ou seja, de querer se pôr acima dele. Muitas vezes um indivíduo como esse, um cliente como esse, tem um comportamento hostil, no sentido de quando ele é contrariado, ou você se mostra um pouco que sabe mais do que ele ou acima dele, a resposta retórica dele é ofensiva, é agressiva. E o detalhe é você sair de uma condição, de uma circunstância agressiva e ir para uma circunstância assertiva, como sugere a palavra, certa, correta. E você transformar, talvez, aí, digamos, esse cliente em um racional. Porque você vai poder elucidar, ou seja, explicar ali o produto, o serviço para ele na sua totalidade, na sua plenitude, e ele abaixe a bola, digamos assim, e venha te ouvir. Aí vai ser um momento que caminha aí para um fechamento, ou seja, da troca para a transação, e ele, quem sabe, aí, fazer parte do teu mercado, do teu market share. E eu tenho o emotivo. Que comportamento é esse? Né? Como é que se comporta um cliente emotivo? As atendentes de telemarketing que o digam, né? Como se comporta, como se manifesta esse comportamento emotivo. É exatamente aquele indivíduo que, no momento de relacionamento comercial, profissional que seja, ele começa a colocar em pauta, ali em xeque, começa a inserir questões pessoais, que não convém, que não vem ao caso. Né? O objetivo central do relacionamento comercial é produto e venda. Esse é o objetivo central. Produto, falar do produto, falar do serviço, detalhes, etc. Benefícios, vantagens, desvantagens, se vai ser aceito ou não, se vai atender expectativa ou não, para no fim de tudo a venda ser concretizada ou não. Se configurar a transação e o sujeito se tornar ali
parte do teu mercado, do teu market share. A partir do momento que no início do relacionamento ele começa a caminhar, ele começa a abordar, colocar em pauta questões pessoais, isso, né, se traduz, isso revela um indivíduo emotivo, que se manifesta esse comportamento, ele se comporta dessa forma. Então, o que eu faço? Não é receita de bolo, lógico, mas eu acredito que diante de um indivíduo, de uma situação como essa, você tem que aplicar isso ótimo também. Você tem que trazer essa ameaça, ou essa fraqueza, por assim dizer, para um ambiente interno e transformar em força, ou como que externo transformar em oportunidade, para você converter esse sujeito, esse indivíduo, num cliente racional, digamos assim, e ele possa, né, fazer parte, quem sabe, do teu mercado. Continuando na questão comportamental, isto é, nas manifestações de comportamento desses clientes. Então, eu tenho um cliente do tipo, além daqueles já passados, irritado, formal, conquistador, né? Você pode até colocar aqui, aspa, porque esse conquistador aqui, na realidade, pode remeter a um outro sentido, mas ele tem um sentido específico, por isso que eu classifiquei ele como conquistador, mas ele seria uma espécie de um galanteador mesmo, né? Vamos falar dele, mas vamos aqui falar de forma aleatória, não precisa ser na hora. E o inadimplente, fala aqui formal, pronto, começar com formal. Cliente que se manifesta de forma formal, tem um comportamento formalístico. O que é isso? É um cliente, né, independente do atendimento, se ele é telefônico, se ele é virtual, se ele é tete a tete, né, face to face ali, ó, ao vivo, a cores, fisicamente, é um cliente que ele se atém a uma postura, né, a um tipo de vocabulário, ele tem a sua maneira de tratar e de se relacionar, não aceita piadas, enfim, ele não gosta de sorrisinhos. E você, né? O que seria viável e orientado a fazer? Se manifestar da mesma forma, procurar não, entre aspas, né, contrariar dessa forma. Porque a partir do momento, eu enxergo, que você identifica, né, você tipifica esse cliente, você percebe que ele é formal, que ele age com formalidade, é necessário que você responda à altura, a tua reação seja nesse nível, nessa altura de formalidade. Porque, inclusive, até um cliente, digamos assim, digamos que ele seja racional, né? Sabe o que quer, mas é formal. Que ele pode também ser racional e não ser formal. Ok, uma maravilha, o cliente que é racional, pelo menos para mim, e que não é formal. Porque eu não precisarei ter muita formalidade com ele. Eu sou, particularmente, por isso é coisa pessoal, isso é de cada um. Eu, em certas circunstâncias, eu não tenho muita formalidade, eu prefiro não ter. Eu acredito que dessa forma o relacionamento ele seja mais eficaz. Mas se for necessário, identifico que o sujeito, que o indivíduo é formal, não adianta. Que ele pode ser formal e racional, ok, beleza, tudo certo, né? Está favorável. Mas ele pode ser formal e não ser racional, ele pode ser formal e ser falador. Ou seja, acha que sabe mais que você. Ele pode ser formal e ser calado. Aí talvez seja mais difícil ainda, vai ser uma ameaça e uma fraqueza tudo junto aí na análise SWOT. Porque você vai ter que extrair desse indivíduo a sua real necessidade e vai ter que ser, provavelmente com formalidade. Ele pode ser, ao mesmo tempo que ele se comporta formal, ele também é indagador, questionador. E você tem que converter isso aí para a racionalidade, né, que é o cliente que realmente ali perfeito, por assim dizer, a gente quer, a gente prefere. E ele pode ser irritado também. Se ele for ser formal, irritado, aí vai ser complicado. Como é que se manifesta essa irritação? É o cliente que, né, diferente do formal, não é diferente do formal, ele pode ser formal e irritado também, né? Mas no sentido assim, comportamental, de se manifestar, de se expor ali para outra parte que está dialogando, está tentando dialogar com ele, ele se manifesta de forma agressiva. Então a comunicação não fluirá, não será assertiva, porque uma parte insistirá no diálogo e a outra parte, por alguma circunstância, por alguma insatisfação, um cliente talvez está insatisfeito. Ele pode estar insatisfeito e não ser irritado, ser um cliente racional.
né? Então ele provará e mostrará a você que aquele serviço não se adequa, aquele produto não é o que ele quer. Então terá um diálogo com você, ou indagador que seja. Mas se ele é irritado, e é só irritado, né, por assim dizer, ele é um cliente que pode trazer problema. E você vai ter que ter muito tato, né, eu enxergo dessa forma, para lidar numa condição, numa circunstância como essa. Aí tu vai ter que colocar verdadeiramente em ação aí uma análise SWOT, em prática, sem teoria, prática pura, de forma que você possa reverter. Que esse cliente, digamos que ele seja até atendido nas suas necessidades, mas por algum motivo, seja de qual for, ele se manifesta dessa forma e despeja em você, desconta em você, você está ali na linha de frente. Né? Normalmente, o ser humano talvez responderia na mesma altura, né? Responderia na mesma moeda. Mas evidentemente que a reação aconselhada, né, a orientação, é uma forma de reação em relação ao cliente como esse, evidentemente seria contar até 10? Não, mas é você ter tato. Enfim, é como eu disse, não é receita de bolo. Eu vou dizer que uma coisa você vai fazer e vai dar certo. Não é isso. Não é exato. Isso aqui é humano, é humanístico, é social. É só na hora ali mesmo, vamos ver, você vai estar diante dessa, vai estar vivenciando essa situação real. Evidentemente, de prática vai ser muito bom você passar por certas situações, por assim dizer, para você lidar com esse cliente, para você desenvolver e pôr em prática o que você está aprendendo aqui conosco. Bem, eu tenho irritado, eu falei, formal também falei, conquistador, vamos falar do conquistador. Esse conquistador, no sentido de galanteador realmente, acredito que acontece mais para com as mulheres, né, digamos assim. Não só vendedoras, mas porque muitas vezes a gente acha que só quem lida, né, com o cliente, por ter uma visão só de cliente externo, é o vendedor. Não, internamente, imagine um gerente, uma secretária. Né, então, são ali clientes internos. Não só a vendedora com o cliente, mas eu creio dessa forma, que acontece mais com mulheres, no sentido de que, né, o cliente, no caso ali, o homem, seja ele interno ou externo, ele confunde as coisas. Não é bem um emotivo. O emotivo ele está falando, na realidade, de questões pessoais, mas não no sentido de galantear, ou seja, de se ter segundas intenções para com a outra parte envolvida nesse relacionamento comercial, empresarial, profissional. Mas o intento realmente dele é essa segunda intenção, é galantear, enfim, e é chato, porque um tipo de cliente como esse que se manifesta dessa forma, tem esse comportamento, no caso ali a vendedora, né, o atendente, enfim, a pessoa ali que está lidando, eu creio que seja mais as mulheres, vai ter que ter muito tato, né, muito feeling, muita sensibilidade para lidar com este indivíduo numa situação como essa. E se caso for, entendo dessa forma, até desistir desse cliente, porque é uma situação muito adversa. Talvez aí não há análise SWOT que dê jeito na situação. Não vai conseguir converter essa ameaça de jeito nenhum. Né? A menos que ela consiga driblar a situação e de fato agir de forma efetiva ali, assertiva, ter uma comunicação assertiva com esse indivíduo, a fim de garantir, né, a participação no mercado por ele nos negócios da empresa. E eu tenho um inadimplente. Como seria essa manifestação inadimplente? Essa é mole, é o cara que não paga. É o sujeito que não paga. Sim, é o sujeito que não paga. Mas como eu lido com essa situação? Porque esse indivíduo, esse consumidor, esse cliente, ele pode estar de forma interna, né, para ele, pode estar numa situação de desemprego, enfim, uma situação econômica e financeira nada favorável a nível externo para esse sujeito, para esse indivíduo, para esse consumidor e cliente. A economia naquele país, enfim, naquele lugar, na região, possa estar instável. Isso tudo corrobora para que ele seja inadimplente, que ele se torne inadimplente. Então, evidentemente, a parte envolvida, que é o credor, né, aquele que está
requerendo de quem está em débito o pagamento, eu creio, evidentemente, que tem que haver aí a viabilidade, o tato, a possibilidade de comunicação assertiva, no sentido de que a negociação ela seja a ferramenta para isso, seja o caminho, seja a via, seja um meio para que esse problema seja resolvido. E esse tipo de cliente, evidentemente, né, ele existe e creio que não vai deixar de existir por conta, principalmente, da questão financeira e a situação econômica que se possa estar atravessando, tanto a nível externo quanto a nível interno, por parte desse cliente. Então, tipificamos os clientes, né? Claro que a priori aqui a gente está abordando mais sobre o externo, mas lembrando que também os clientes internos podem se comportar daquela forma, e certamente se comportam daquelas formas, né? Não quer dizer que ele se comporta só de uma forma, ele pode se comportar de diversas formas, inclusive. Tipificamos os clientes agora de acordo com o perfil de consumo, porque tipificamos os clientes conforme o comportamento, certo? Depois aqui de identificarmos esses clientes, eu tenho um cliente interno e tenho externo. Identificamos, então, tipificamos conforme o comportamento, ok? E também tipificaremos os clientes conforme o seu perfil de consumo. Então, partindo do princípio de que este comportamento, o qual eu vislumbro aqui, ou seja, eu entendo e levo a você também que entenda, desejo que você também vislumbre e enxergue dessa forma, comportamento aqui diferente do qual abordado aqui, que eu entendo de forma intrínseca, ou seja, algo que é interno ao indivíduo, ao ser humano. Aqui remete a algo externo, está ligado, está atrelado às condições, às circunstâncias. Você pode até lembrar também, um pouco não, até muito, da análise SWOT, para você entender de forma aí assertiva essa questão daquilo que é interno e daquilo, né, em termos circunstanciais, que é externo. E tem a ver sim com esse comportamento, mas agora é regido por aquilo que é externo. Então é regido por criador religioso, cultura, intelecto, nível socioeconômico, enfim, uma série de fatores que entende-se por circunstâncias, fatores, aspectos externos que regem, que ditam e que vão interferir na escolha, na opinião desse cliente. Ou seja, você remontando os pressupostos do marketing, o seu desejo. Porque o desejo, evidentemente, vai nascer a partir da necessidade, seja ela básica, segurança social, estímulo ou realização, né? E essa necessidade, ela vai surgir, né? Ela vai emergir de acordo, né, em alguns momentos, digamos assim, com o perfil desse indivíduo, a forma de vida dele, filosofia, a prática de vida dele. E a palavra consumo também leva à questão aí da potencialidade, do poder de compra, do potencial de compra desse indivíduo, atrelado, digamos assim, acoplado com esse perfil, agora numa visão mais externa, mais holística. Ok, então eu tipifiquei ali, eu tenho, nessa apresentação, eu tenho 3 tipificações desses clientes, que são externos e externos, ok? Cliente interno e externo também, é evidente. Prospector, visitante eventual. Vamos lá. O que é um visitante? Que comportamento é esse? Ou seja, que perfil? Né? Vamos mudar a palavra aí, para não confundir com o outro comportamento da tipificação anterior, que é conforme comportamento, sua manifestação intrínseca. Aqui é algo externo e poder de compra. Esse perfil visitante, isso vai, na íntegra, né, a gente pode classificar de forma sucinta, é aquele que visita o teu estabelecimento, pelo menos uma vez. Vou visitar poucas vezes. Porque, de certa forma, ele possui digamos assim, um desejo. O desejo é despertado dentro dele. Ele está buscando aquele produto, ele está procurando por aquele serviço, mas na realidade ainda não está decidido. Então, muito provável ele não vai indagar, ele talvez não vai questionar, ele nem vai falar com você. Vamos criar aqui uma situação, imagine uma loja de rua ou no shopping,
aquele famoso estou dando uma olhada, a gente poderia entender assim de forma bem simples, né, bem básica. Realmente, ele está olhando, ele sabe que tem um desejo, mas talvez por algum motivo, talvez é por isso que eu falo do poder de compra. Ele tem necessidade, quer comprar um tênis, por exemplo, mas está olhando o tênis na vitrine, mas ele sabe que no momento não tem a condição financeira para aquilo. Então ele só está dando uma olhada realmente. E esse tipo de cliente você pode identificar, mas é que tá. Como que eu fidelizo, por exemplo, um cliente desse? Como eu trago ele para mim? Aí você já viu quando o vendedor chega até você? Mas ele tem uma questão de percepção. Ele sabe, ele talvez interpreta que você ali precisa, está querendo, está procurando, o desejo já está em você, você está demandando, conforme ali os pressupostos do marketing que a gente sempre descreve. Mas ele vê, ele entende que aquele momento não dá. Ele vai te dar ali um cartão. Então aquele cartão de visita é algo que ele vai guardar para ele. Provavelmente ele te procure no segundo momento, que é o momento que ele terá essa condição. Então, eu vou ignorar um cliente desse? Não, de forma alguma, não posso ignorar um cliente dele. Tenho que trazê-lo para junto de mim. É o seu perfil, eu entendi ali o momento dele conforme o seu perfil de consumo, e eu tenho a possibilidade de prospectar esse cliente, captá-lo para mim, porque, a priori, no primeiro momento ele pode não me favorecer, no sentido de trazer receita para mim, ou seja, vender, porque eu possa vender para ele o meu produto ou o meu serviço. Mas, posteriormente, ele é um cliente em potencial. Né? Então, o cliente real, o comprador real tem o comprador em potencial. Então, ele é um comprador potencial. Já também abordado em aulas anteriores. Eu tenho um eventual. Como é que seria esse perfil de consumo eventual? Como se traduz, como se configura um cliente como esse? Eu pautei ali, né, pontuei. Não fidelizado, ocasional. Como o nome sugere, é uma eventualidade. Naquele momento, quer dizer que ele tem uma constância, ou seja, ele não tem uma frequência de consumir aquele produto ou adquirir aquele serviço que seja, ele não frequenta muito a tua loja ou aquele estabelecimento, ele não demanda por aquele produto ou serviço de forma frequente, mas dado o momento, numa ocasião, dada a circunstância, ele necessitou, seja em qual nível esteja aquela necessidade na pirâmide de Maslow, básico, segurança social, estima ou autorrealização. Ele tem um desejo, ele quer saciar aquele desejo, ele vai procurar, vai demandar. Aí, depois desses pressupostos, vem a fase de troca, transação, bem dizer, e vai participar do teu mercado. Então, tenho que, tal como com o visitante, né, esse perfil aqui de tipificação, perfil de consumo, o eventual também tem que tratar de forma a prospectar, porque, diferente do visitante, né, entendamos assim, ele, até certo ponto, está trazendo recurso, traz receita para você, mas só que não é de forma constante, é de forma paulatina, gradativa. Talvez num outro momento, numa dada circunstância, que ele também, uma ocasionalidade, que ele tem essa necessidade de saciar, de suprir essa necessidade, a qual ele naquele momento tem, ele pode te procurar novamente. Ou ele procura outro. Tem um fornecedor XYZ. Aí ele procurou você, né, num período. Aí depois de um certo período, ocasional, né, eventual, ele procura o Y ou o Z. Então, tenho que trabalhar também fidelização, tenho que consolidar. Mesmo que a periodicidade de compra, de visita, de permanência, de estadia desse cliente em participar do meu negócio, em fazer parte do market share, seja longo, curto ou médio, não interessa. É um cliente real, não é potencial, ele é real porque ele compra. No entanto, a periodicidade é maior em relação a um cliente que seja mais fiel, digamos assim. E o cliente prospector, ele possui intenção de compra, ele busca pelo produto, ele busca pela marca. Ele não, vamos falar um pouco de marca, ele não quer a outra marca, ele não quer a marca A, ele quer a B, não adianta. Então ele vai até um estabelecimento, tem a marca A, ele não comprará. É mais barato, falaram para ele que tem mais qualidade, ele não quer, ele é acostumado, ele é habituado, ele é regular, né, ele está prospectando, ele quer aquela marca, ele tem um desejo, está demandando, vai trocar, vai fazer a transação econômica, a transação
comercial e é participante integrante daquele mercado. Ele é market share integrante, total, permanente daquele negócio, daquele produto, daquela marca, daquela empresa. É um cliente que você tem, ele já está fidelizado praticamente, digamos assim, porque ele está sempre procurando você, sempre procurando a tua marca e certamente compra a tua marca, adquire o teu serviço. Você tem que trabalhar o quê? Bem o relacionamento, voltando lá aos aspectos gerais, na primeira aula de relacionamento com o cliente, os aspectos gerais do atendimento, para o bom atendimento, para o assertivo atendimento, efetivo, adequado, coloque o adjetivo que você quiser. Mas o relacionamento com esse cliente, no sentido agora de ter diálogo, sim, mas o diálogo inicial já ocorreu, ele já é frequente contigo, ele está praticamente regular, ele busca a tua marca. E se ele talvez não busca por uma marca específica, ou seja, não tem uma regularidade com você ou com A, B ou C, ele certamente tem intenção de compra. Então tem que aproveitar essa intenção, porque ele possui intenção, e a partir dessa intenção, que você pode traduzir, configurar como desejo, vem a demanda. Então é hora de trabalhar o relacionamento, é hora de trabalhar a comunicação, de modo que eu traga esse cliente para mim. Tudo é relacionamento. Então, falamos sobre esses três, tipificando os perfis de consumo. Continuando. Eu tenho aqui mais dois perfis de consumo, né? Mais dois tipos de cliente aqui, conforme o perfil de consumo. Eu tenho um cliente que eu tipifiquei como regular, que você já me ouviu falar dele aqui, em cima lá do prospecto, quando busca pela marca. E o defensor. Bem, regular, fidelizado, certo? Ele está fidelizado. Por que está fidelizado? Ele pode também estar não fidelizado. Ele é regular no sentido de não fidelizado. Vamos lá, não fidelizado. Ele é regular. Né? Vamos lá, necessidade básica. Alimentação. Todo mês ele tem que ir ao mercado. Ou de 15 em 15 dias. Vamos colocar todo mês. Né? Então, ele é regular no sentido de que todo mês ele vai no mercado. Mas todo mês ele pode ir no mercado A, B ou C. Ele precisa saciar a sua necessidade básica. Aí na pirâmide, de acordo com a pirâmide de Maslow. Então, se ele é fidelizado, vai ser um cliente regular da tua marca. Quer dizer, da tua loja. Né? Dentre as marcas que ele talvez é fidelizado, ele vai procurar a tua loja. Talvez é pelo preço, pelo ambiente, enfim, pelo atendimento, pela qualidade do atendimento que você presta, do serviço que você presta, independente do preço. Ele paga o preço que for, mas ele quer aquele ambiente, ele quer aquela espécie, aquele tipo de tratamento, de cuidado que você dá a ele. Isto é relacionamento. Isto é relacionamento. E isso faz com que consolide o cliente, ou seja, fidelize. Você está fidelizando esse cliente. Percebe as ações de marketing presentes nesse relacionamento? Eles consomem pela marca ou pelo produto de forma periódica. Periódica no sentido constante. A gente pode entender a priori, né, de primeira instância, aí, a questão de ser um período curto, mas pode não ser. Né? Talvez essa regularidade, essa frequência, pode ser um longo período, porque são consumos de produto, são consumos que levam um certo espaço de tempo para serem liquidados, ou seja, para se esgotarem e ocorrer novamente uma necessidade de aquisição desse produto. O serviço também, você pode entender dessa forma. Ele está ali frequente contigo. Exemplo, você tem um seguro de um carro. Então, 1 ano, 2, que seja, leva o teu contrato. Você pode depois mudar. É um longo prazo, vamos entender assim. Se você está satisfeito com aquela seguradora, você permanecerá com ela. Então, você será regular, fidelizado dessa operadora, dessa seguradora. Se você adere a outra seguradora, você vai ser regular, porque você consome, no caso não a marca, né, não aquela seguradora, mas o produto, que no caso é o serviço, de forma periódica, seja 1 ano, 2, 5, 10 que seja, né, 1 mês, enfim, 15 dias, diário, você, no caso, não vai ser fidelizado daquela empresa.
Entenda por essa ótica. E eu tenho o defensor. O defensor aí é aquele que vai propagar, ou seja, falará, vai comunicar, vai repartir, mas ele vai fazer o marketing, né? Essa comunicação, de forma negativa ou de forma positiva. É evidente que de forma negativa ele fará quando estiver insatisfeito, quando você não atender às suas necessidades. Exemplo, a gente falou aqui de lá na parte de comportamento do indagador, né? Um cliente indagador que se sinta insatisfeito, a gente frisou isso inclusive aqui no indagador, aquele que inquire, que enfim, questiona, quer saber detalhes técnicos ou burocráticos que seja, ele pode gerar uma insatisfação, ele mesmo já fazendo parte do seu mercado. Porque se ele não faz parte do seu mercado, eu acho que é até pior. Ou melhor, quer dizer, ele fazendo parte do teu mercado, eu acho que é até pior do que não fazendo. Por quê? Se ele faz parte do teu mercado já, e por algum motivo, enfim, não só o indagador, mas qualquer outra circunstância aqui, ou qualquer outro fator que implique nisso, ele gere uma inquietação, uma irritação, enfim, uma insatisfação, ele vai defender, ou seja, ele não vai defender, ele vai propagar aqui de forma negativa. Ele vai propagar de forma negativa. E essa negatividade propagada, ela pode afetar o cumprimento dos objetivos do marketing, como maximização do lucro, satisfação dos outros clientes, porque daquele cliente já não tem mais. Né? Então você precisa trabalhar, lidar, reagir de forma que você converta essa ameaça, que pode ser no âmbito externo, ou então uma fraqueza você trazendo para um ambiente interno, tem que converter em força, aplicando a SWOT, ou em oportunidade, para que você possa de fato transformar em positividade, em marketing positivo. Então, concluindo, né, estamos chegando ao fim dessa apresentação dessa aula, da nossa segunda aula do relacionamento com o cliente, e para sintetizar o aprendizado de hoje, a aprendizagem, eu quero que você frise, quero que você tenha, né, ciência e consciência a respeito disso. Não é receita de bolo, eu repito, mas é uma questão de maturidade, né, do profissional, em lidar com as situações, entender os propósitos da empresa, busque a visão da tua empresa. Se você ainda não sabe, vai até o teu superior, vai até o teu diretor, a quem você tiver acesso, pergunte qual é a missão da empresa, qual é o valor, os valores da empresa, qual o objetivo da empresa, qual a visão da empresa. Eu quero entender, eu quero assimilar, porque eu quero trabalhar em prol disso. Eu sei que eu sou stakeholder, eu sou parte integrante da empresa e colaborarei para que ela cumpra as suas metas, ela atinja os seus objetivos. Isso tudo é relacionamento. Lembra, o cliente não é só externo, o cliente é interno também. Ok? Então, te espero na próxima aula. Uma boa reflexão para você dessa aula, que você possa rever se for possível. Né? E lembrando que a tua certificação também ela pode chegar até as tuas mãos. Ao término desse curso, o curso de assistente administrativo, você nos procure, entre em contato conosco e obter informações aí de possivelmente que você possa adquirir a tua certificação. Eu sou o teu professor, Tiago Jesus. Até a próxima aula.